Abraão sabia e outros sabiam que, enquanto eles estavam procurando a cidade, eles sabiam que eram de alguma parte. Algo tinha acontecido. Eles estavam vivendo em uma terra paralisada. Vieram os terremotos, vieram as tempestades, guerras e mortes. O lobo e o cordeiro se alimentavam um do outro. Ou o lobo comia o cordeiro e o leão o boi. Isso não parecia certo. Há algo errado. Eles sabiam que havia algo errado. Homens, irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai. Há algo errado. Ele está ficando velho, ele está morrendo, ele está fraco, a enfermidade está sobre ele, ele está preso. As árvores crescem, mas não são imortais, elas morrem. As montanhas se transformam, os mares se secam, as águas caem. Há algo errado. E ele procurou um lugar, uma cidade, onde aquilo não acontecesse mais. Ele sabia que se ele alguma vez pudesse voltar à presença daquele que fez isso da maneira correta, ele poderia falar sobre isso outra vez com ele. Oh, que privilégio, pecador, é saber nesta manhã que você tem o caminho agora. Aquele dia no Calvário abriu o caminho para todos aqueles patriarcas que procuravam por ele, procuraram por isso. O Calvário te deu isto de graça. Como rejeitaria você isto? Como você rejeitaria isto para se unir a uma denominação? Como rejeitaria você isto para substituir isto por algo, os prazeres do mundo? Por que não aceitar isso? A abertura do véu traz o homem de volta à presença de Deus sem pecado sobre si de qualquer espécie e coloca um caminho diante dele para a coisa que ele está procurando. Céu, glória, paz, vida eterna, tudo correto diante dele. Aquele dia foi o golpe mortal para o poder de Satanás. Aquilo terminou com tudo. Eu posso ver ali. Ele era o cordeiro do Éden, da primeira sombra que veio disto. Quando Abel, pela fé, ofereceu para Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Ele deve ter colocado uma videira ao redor do pescoço de um cordeiro e o entorpeceu em cima de uma rocha. Apanhou uma pedra em sua mão para lancear, puxou sua cabecinha para trás e o golpeou e o feriu até que ele morresse e sua lã estivesse banhada com seu próprio sangue. E ele se revolveu em seu sangue. Era uma sombra, mas naquele dia no Calvário, ali havia um cordeiro desta terra, mas aquele era o Cordeiro de Deus que estava morrendo, envolvido em seu próprio sangue. Ele foi golpeado e ferido, apanhou, foi cuspido, criticado, espancado e tudo mais pelo mundo, e o sangue caindo de sua lã. Quando o cordeiro de Abel morreu, ele morreu falando em uma língua que Abel não pôde compreender. Ele estava balindo. E quando o Cordeiro de Deus morreu naquele dia no Calvário, ele falou em uma língua que ninguém o compreendeu. Deus meu, por que me desamparaste? Era o Cordeiro de Deus executado, talhado em pedaços. Ele era o próprio Cordeiro que Abel tinha em mente, quando ele viu a semente prometida da mulher. Ele era o Cordeiro que Daniel viu que foi executado no monte sem mãos. Ele era o círculo no meio do círculo para os profetas. Tudo o que eles tinham previsto foi encontrado naquele dia no Calvário, que trouxe para dentro a grande coisa que quebrou a coluna de Satanás. Primeiro, nós deveríamos procurar o que aquele dia significava. Segundo, nós deveríamos ver o que aquele dia tem feito por nós,
o que ele fez por nós. Agora, em terceiro lugar, vamos olhar no que devemos fazer por aquele dia. O que devemos fazer? Primeiro, devemos olhar dentro daquilo, pois é um grande dia, maior de todos os dias. Então, o preço do pecado foi determinado, o poder de Satanás foi rompido, e agora queremos ver o que devemos fazer em troca. Agora, em troca, quando Jesus morreu no Calvário, naquele dia no Calvário, ele não pagou somente o preço pelos nossos pecados, mas ele também pagou o preço e fez um caminho para que pudéssemos segui-lo. Pois nós, como o Adão que caiu, tem sido redimido, como o Espírito dirigiu Adão, o primeiro Adão, através do Espírito que tinha controle de toda a natureza. Então nós, o segundo Adão, ou o homem da terra, foi redimido por Cristo aquele dia no Calvário. Pode segui-lo. Agora, quando ele morreu no Calvário, ele fez um caminho. Ele entregou o Espírito Santo que enviou isto de volta à terra para que você e eu vivermos através dele. Isso é o que o Calvário significa para nós, para segui-lo. Primeiro, olhar nisso, ver o que isto fez por nós. E agora, o que devemos fazer nós em recompensa a isso? O que você e eu devemos fazer? Bem, agora nós dizemos, bem, eu gosto disso, isso é muito bom, mas nós temos que aceitar isso. E aceitar isto é aceitar a sua pessoa, Cristo, em nossos corações. Então estamos livres do pecado. Portanto, não há nenhuma algema do pecado pendurada em nós de maneira alguma. Deus, exatamente como se nunca tivéssemos pecado. O sacrifício perfeito nos fez perfeitos, pois Jesus disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, não há mais nada para ser perfeito, mas somos feitos perfeitos na presença de Deus. Agora aí está onde perdemos a nossa posição. Se não observarmos, nós tentamos olhar para trás àquilo que éramos. E desde que olhamos para trás ao que éramos, o sacrifício nada significa para nós. Oh, não pode você ver isso, igreja? Eu não tentaria a obra, eu não posso. E nem mesmo você pode. Não há nenhuma necessidade de tentar. Para começar, você está perdido, desde que você olhe no que você fez. Porém, não olhe no que você fez, mas no que aquele dia no Calvário fez por você. Isto pagou o seu preço, isto estabeleceu a dúvida. Os seus pecados, sendo como escarlate, eles estão tão brancos como a neve, vermelhos como o carmesim, branco como a lã. Então você não tem nenhum pecado, você está completamente sem pecado. Não importa o que você fez ou o que você faz, você permanece sem pecado. Desde que você tenha aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador, os seus pecados são perdoados. Qualquer coisa que seja perdoada é cedida e esquecida. Então, o que isto faz? Isto lhe dá, após aquela condição, o seu espírito para segui-lo e para fazer como ele fez para outros que estão seguindo. Ele era simplesmente um homem, o homem perfeito. Ele deu sua vida e ele fez um exemplo para você. Agora, o que devemos fazer? Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é: Jesus nunca viveu para si mesmo. A sua vida foi gasta para outros. Isto é perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e você faz coisas boas, isso é bom. Mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Vida eterna é viver para os outros. Isto foi provado quando chegou o Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve vida eterna porque ele não viveu para si mesmo, ele viveu para os outros.
E você recebe vida eterna recebendo aquele dia, e você não vive mais para si mesmo, você vive para os outros.